Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados, Sr. Ministro, queria, nesta primeira intervenção, desejar-lhe felicidades, boa sorte no seu mandato. Espero que traga a este Governo a sua experiência profissional e académica bastante relevante e que seja uma voz de bom senso e de proatividade neste Governo. Tenho a certeza que o será. Eu tenho 6 blocos de perguntas que irão ocupar sensivelmente 1 minuto cada pergunta e depois passarei ao meu colega Carlos Eduardo Reis. Peço-lhe por isso que no final de cada bloco me responda atendendo que eu gastarei sensivelmente 1 minuto em cada uma dessas questões. O primeiro ponto é o aumento do capital social do Banco de Fomento, 250 para 500 milhões, uma medida que nós aplaudimos e recordo que o PSD em maio de 2020 sugeriu o aumento do capital social do Banco de Fomento de 100 para 1000 milhões, que teria tido um impacto muito significativo na alavancagem e no financiamento do Banco de Fomento, nomeadamente junto com o BEI e com o FEI. Mas dado o fracasso do Banco de Fomento, e basta recordar as palavras do Sr. Presidente da República há 2 semanas na AEP, queria-lhe perguntar que medidas preconiza para o Banco de Fomento ao nível da gestão e da governance e também a questão da escolha do chairman, dado que parece que o regime de incentivos do Banco de Fomento não é suficientemente apelativo para contratar um chairman de qualidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Eu penso que as suas questões são muito relevantes e é uma preocupação muito grande que tenho com o Banco Português de Fomento e, portanto, as medidas que nós temos que tomar para pôr o banco a funcionar. Sobre a capitalização, portanto, o que lhe posso dizer é que já foram assinados os contratos de financiamento e empréstimo, portanto, isto envolve a estrutura de Missão Recuperar Portugal, envolve o IAPMEI, o Banco Português de Fomento e a Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, para o reforço do capital do banco, que irá suportar a candidatura do banco ao programa InvestEU para o suporte e implementação dos instrumentos de garantia, de capital e quase capital. Portanto, reconheço claramente, porque eu sou profundamente honesto, que nós temos aqui uma derrapagem em termos de prazos. Já gostaria que o Banco de Fomento estivesse totalmente operacional. A questão do chairman, para mim, é uma questão vital. Temos que ter uma pessoa com o perfil adequado e que tenha a visão estratégica e possa dinamizar com a atual equipa de gestão todo o funcionamento do Banco de Fomento. Espero anunciar em breve essa medida e quando isso acontecer, portanto, eu penso que nós transporemos um obstáculo. Concordo integralmente com o Sr. Deputado que o enquadramento financeiro não é o melhor, portanto, o que estamos a discutir a nível do Governo é libertar, digamos, esse enquadramento das restrições que tem, porque se nós queremos ter pessoas competentes, e eu penso que o país beneficia com isso, o exemplo paradigmático é a Caixa Geral de Depósitos, portanto, assim que se libertou das restrições usuais da contratação pública, tivemos um excelente CEO que está a fazer um excelente trabalho e o que eu desejo e vou lutar denodadamente é para isso acontecer no Banco de Fomento. Muito obrigado, Sr. Ministro. Novamente ao Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Fico satisfeito que reconhece que o modelo de governance e de gestão do banco não funciona e ficamos muito satisfeitos de que ele será alterado. Ainda sobre o Banco de Fomento, em junho de 2021, portanto, sensivelmente há 1 ano, a CEO do Banco de Fomento, a doutora Beatriz Freitas, disse neste Parlamento que as contas de 2020 seriam divulgadas nesse mesmo mês. Passou sensivelmente 1 ano e as contas de 2020 ainda não são públicas. E por isso coloco-lhe 3 questões. 2.1, é um problema com os auditores? 2.2, é um problema da fusão e da legacy da SPGM? 2.3, está consciente seguramente dos entraves que isto coloca do ponto de vista do financiamento do banco? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro. Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. As contas estão finalizadas. Estamos à espera de uma assembleia de acionistas que vai ocorrer em breve para elas serem aprovadas e depois divulgadas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado. Ficaremos então a aguardar. Queria falar também sobre o Fundo de Capitalização e Resiliência, que foi anunciado em julho de 2021, portanto também há quase 1 ano. São 4 linhas, 1,3 mil milhões de euros. Eu recordo que 3 dessas linhas o PSD também as propôs num conjunto de 8 em maio de 2020 e, portanto, na prática perdemos
2 anos. Essas linhas são a reestruturação das dívidas de empresas de setores mais afetados pela Covid. Os senhores afetam 200 milhões de euros, o Fundo de Co-Investimento Privado 300 milhões e o Fundo de Fundos 200 milhões, a que se soma a recapitalização de empresas estratégicas com mais de 300 milhões. Isto soma 1.000 milhões e a minha primeira pergunta era onde é que estão os outros 300 milhões, uma vez que não vinha no orçamento, falou agora no programa Consolidar, pergunto-lhe se esses 300 milhões que faltam para chegar a 1,3 mil milhões é o programa Consolidar. Segunda pergunta, o prazo de execução destas linhas, em apoio com o BEI e com o FEI, é um dos mais curtos da União Europeia, dezembro de 23. E eu pergunto-lhe porquê um prazo tão curto e se não receia que muito disto fique por executar, dado que teremos 1 ano e meio para o realizar. Terceira questão, o Ministro Cisa Vieira, na Web Summit do ano passado, apresentou uma linha chamada Portugal Solvency. Eu pergunto-lhe se essa linha Portugal Solvency se vai, de facto, realizar. E quarta questão, foi também anunciado a linha Portugal Tech 2 e pergunto-lhe se também é para avançar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Sr. Ministro, Senhor Deputado, muito obrigado. Em relação à possibilidade de não executarmos tudo, ela existe sempre, por isso nós temos que melhorar todos os mecanismos. Agora, o que lhe posso assegurar em relação à linha de solvency, ela vai ser executada. Nós também estamos a discutir com o BEI a hipótese de termos acordos com o BEI para ele intervir a esse nível e eu penso que isso irá acontecer. Portanto, em relação ao que foi anunciado na Web Summit, vai-se verificar, bem como a questão do Portugal Tech. O que estamos a fazer nesta altura, e portanto estou há cerca de um mês nestas funções, é tentar arrumar a casa, redinamizar todos os setores, visitar os problemas, mapear os obstáculos e tentar responder. É evidente que vamos ter erros, vamos falhar aqui ou ali, mas se no global conseguirmos pôr estes programas, ou grande parte deles, a funcionar, eu penso que nós teremos aqui um caminho para o futuro. Obrigado. muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra ao Sr. Deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Ministro. As suas respostas têm sido esclarecedoras. Queria lhe perguntar relativamente à venda da EFASEC, se já há condições e se já há prazos, dado que a primeira tentativa de venda à DST falhou, e ainda bem, porque as condições eram bastante prejudiciais para o Governo, para o Estado português. Muito obrigado. Sr. Ministro, por favor, responder. Sim. Relativamente à EFASEC, é uma questão que me diz muito, porque eu penso que a EFASEC é uma das nossas grandes empresas tecnológicas, infelizmente foi muito flagelada pela pandemia. E o que é que se verificou quando o Estado interviu? Foi exatamente para assegurar as condições de reposição da estabilidade financeira e operacional da EFASEC, portanto é isso que estamos a procurar fazer nessa altura, salvaguardar os postos de trabalho, salvaguardar também a valia da empresa, o seu know-how. A intervenção do Estado foi nessa base, portanto a negociação com a DST está a decorrer, portanto o contrato inicial foi um contrato que foi corrigido, foi renegociado. Nós pensamos que até ao fim de junho vamos ter o prazo para completar todo o processo e no fim de junho nós vamos ter, relativamente à intervenção da par pública, portanto isto é uma questão que está a ser gerido pela par pública, que no relatório de 6 de dezembro de 2021 disse que a proposta da DST era uma proposta que devia ser considerada, portanto nessa altura, quando se fechar este ciclo, portanto daqui a alguns meses, nós vamos ter a reestruturação dos capitais próprios da empresa, portanto que vai ter lugar e incluirá uma capitalização pré-fecho e, portanto, essa capitalização pré-fecho vai ser decidida por uma auditoria independente e nós esperamos que depois na capitalização pré-fecho a EFASEC assuma o seu compromisso de injetar na empresa os 81 milhões de euros, o que permitirá depois também a libertação das garantias públicas que foram prestadas e que nesta altura totalizam cerca de 115 milhões de euros e que vão ser libertadas na altura. Concluo, Sr. Ministro. Sim, sim. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra novamente ao Sr. Muito obrigado. Ainda sobre a EFASEC, eu recordo que o seu antecessor, quando o Estado decidiu intervir na empresa, o argumento que usou foi a questão da acionista e dos problemas de compliance
e legais que a acionista tinha e não problemas financeiros na empresa. Em todo o caso, a minha pergunta é se esta solução que está a apontar para final de junho vai custar algo próximo dos 300 milhões de euros que teria custado a primeira tentativa de venda à DST, ou se ficaremos por um montante inferior. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, está certo. Nesta altura, o que lhe posso afiançar, Sr. Deputado, é que provavelmente vamos ficar com um montante inferior. Penso que o Ministro Pedro Cisa Vieira, quando formulou aquilo que o Sr. Deputado referiu agora, é evidente que estava extremamente preocupado com o enquadramento acionista da EFASEC, mas isso rapidamente também se veio conjugar com as questões do financiamento da empresa e das dificuldades que os mercados naquela altura começaram a colocar. Recordo só que a EFASEC tem uma carteira de encomendas que continua a ter e a aumentar. A questão é que ela, se tiver estabilidade financeira e operacional e se salvaguardar, digamos, o seu know-how e os seus trabalhadores, muito possivelmente com o novo acionista pode ter um caminho e isso será extremamente importante para todo o nosso setor tecnológico. Muito obrigado, Sr. Ministro. Ainda no uso da palavra, o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Faça. Muito obrigado. Nós temos sérias dúvidas que valha 300 milhões de euros de dinheiro dos contribuintes, mas isso seria outra discussão. Sr. Ministro, tendo em conta que o seu Ministério é o Ministério da Economia, mas perdeu a transição digital, não tem a energia, que é a sua grande área de especialização académica e profissional, não tem as políticas de emprego, não tem os fundos europeus, não tem o PRR, que supostamente seria baseado no plano que o senhor desenhou o ano passado. O senhor também não tem diretamente influência nos serviços públicos, nos custos de contexto e na burocracia, no sistema fiscal, no ensino profissional, nos tribunais e justiça. Tem o mar, mas não tem os portos nem as pescas. Eu quase que diria que tem só a água e é salgada, não me leva a mal. E a minha pergunta é que instrumentos é que tem na sua pasta diretamente para tornar a economia portuguesa mais competitiva e aumentar a produtividade? Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava a ouvi-lo listar todas essas áreas e o que lhe posso dizer é que mesmo assim trabalho de manhã, à tarde e à noite para dar conta de tudo o que se passa no Ministério da Economia, porque independentemente de tudo, eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro definiu isso bem, nós temos uma equipa coesa, transversal e se quer que lhe diga, vai tudo parar à economia. Portanto, a primeira coisa que acontece no país, se algo corre mal, a economia está sempre em causa e eu cá estarei para dar o corpo às balas. Nós temos alguns instrumentos, é evidente que se me dessem a escolher, havia alguns outros instrumentos que seriam fulcrais para permitirem, digamos, corporizar todas as políticas, mas vou trabalhar com os meus colegas sempre na base da lealdade e da comunicação, tudo, expressando as minhas ideias, mas nós temos, por exemplo, na área das componentes do PRR, das agendas mobilizadoras, podem ser extremamente importantes e vamos mobilizar os fundos para apoiar as agendas mobilizadoras, podem ser transformadoras. Temos um programa de descarbonização também muito importante, da ordem dos 715 milhões de euros, que também vai avançar. Nós temos empresas das várias áreas, das siderúrgicas, às cimenteiras e outras, à petroquímica, que estão também engajadas no processo de descarbonização, que é fundamental para terem um futuro e trabalham também a nível europeu. Nós temos também na missão Interface, que é ligar todo o sistema científico e tecnológico com as empresas, é um programa de cerca de 183 milhões de euros que também estamos a trabalhar e, enfim, temos outras áreas que não podemos esquecer, como o programa Empresas 4.0 que vamos gerir, que é um programa de 650 milhões de euros direcionado para as empresas e para a digitalização das empresas. E, portanto, aqui temos que confiar nas empresas, desenhar as políticas de apoio e esperar que a digitalização seja transformadora. Obrigado. Obrigado, Sr. Ministro. Ainda não usa a palavra, Sr. Deputado. Faça. Muito obrigado. É a minha última questão, antes de passar ao meu colega Carlos Eduardo Reis. Sr. Ministro, em 2018, era CEO da Partex e disse, e passo a citar, decidimos não investir mais em Portugal, não vale a pena. E tinha 3 questões. Se mantém essa opinião, se continua a achar que devíamos explorar o petróleo na costa algarvia e se o CEO de uma grande empresa como a Partex lhe disser isto, que argumentos é que pode ter para o convencer do contrário? Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro. Sr. Deputado, eu quando afirmo as coisas, portanto, eu não sou a pessoa de renegar aquilo que disse. Eu disse nessa altura que não valia a pena investir naquele setor em Portugal,
porque nós tivemos imensos obstáculos em termos da regulamentação para desenvolver. Não era bem o projeto do petróleo, era o projeto do gás do Algarve. O Algarve, em termos do offshore, as campanhas sísmicas que a Partex e a Repsol fizeram nessa altura eram absolutamente claras. Nós temos no offshore do Algarve reservas que são superiores àquelas que a Repsol explorou em Espanha, e por um conjunto de regulamentações, enfim, de reações, isso não foi possível. O Sr. Deputado pode compreender que posso estar errado em muitas coisas, mas estava certo nisso. Se o país tivesse avançado com este projeto, hoje estava a produzir gás, tinha um hub de exportação de gás e seria perfeitamente transformador. Mas nós, infelizmente, vivemos num país em que muitas vezes as decisões que se tomam é o menor denominador comum de muitos interesses que estão envolvidos. Agora, aqui o que me move é olhar para o futuro, é apostar no futuro e tentar desenvolver. E, portanto, se as empresas que vierem ter comigo e apresentarem projetos, eu não tenho nenhum parti-pris. Eu sou uma pessoa que não é que pense fora da caixa, penso mesmo sem caixa. E, portanto, o que temos que ver é aquilo que é benéfico para o país. Muito obrigado.